Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero falar sobre um assunto muito relevante no nosso devocional de hoje. Um assunto prático para que você já possa colocar em execução ainda hoje na sua vida. Eu quero falar sobre a constância e a inconstância. Sobre aqueles que perseveram e qual é o chamado de Deus em relação a isso. E aqueles que são inconstantes nas suas práticas, o que eles alcançam. Assim está escrito lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, versículo 58. É o finalzinho de uma exposição. Olha só o que ele convida o povo de Corinto, os coríntios a fazerem. Ele fala assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. O apóstolo Paulo dissertava acerca da vida, da morte, da ressurreição, de como se dará a nossa vida após a nossa morte aqui na Terra. E ele finaliza com essa colocação que eu acho maravilhosa, porque no meio de um assunto onde a vida cessaria, ele faz um convite para o povo de Corinto, falando que eles deveriam estar firmes, inabaláveis e sempre abundantes, sempre perseverando naquilo que eles tinham como missão, como propósito nas suas vidas. Ele cita aqui a obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho ele nunca, jamais será em vão, já trazendo, aplicando para as nossas vidas aqui. O apóstolo Paulo era um homem que conhecia a brevidade da vida, e ele sabia também que grande parte da vida dele ele havia desperdiçado longe dos caminhos do Senhor. Por isso eu compreendo que essas colocações nessa direção, como ele faz aqui aos Coríntios, ele estava lembrando o povo, seus irmãos, que eles precisariam ser o mais objetivos possíveis, que eles deveriam estar focados naquilo que o Senhor havia colocado como propósito sobre a vida deles, que eles não perdessem tempo. E o fato é esse: todas as vezes que nós não conseguimos fazer a gestão correta do nosso tempo, nós acabamos pulverizando ou desperdiçando em coisas que não fazem sentido. E hoje, nesse tempo que nós vivemos, existem muitos ladrões de tempo. Eu sempre faço um paralelo quando eu falo dos ladrões de tempo, aqueles que roubam o nosso tempo. Eu falo que, na verdade, eles não estão roubando somente o nosso tempo de vida, mas eles estão roubando o nosso propósito, o tempo que nós deveríamos estar utilizando para fluir naquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, tem como missão para nós aqui na nossa vida, na nossa casa, no trabalho, ministerialmente, para a nossa geração nesse tempo. Nós acabamos dividindo a nossa atenção e passamos a não ser constantes naquilo que realmente pode ser que nos traga algum tipo de benefício. Quando o Tiago, o líder da igreja em Jerusalém, então o líder da igreja de Jerusalém, ele faz um comentário, ele escreve, ele disserta sobre o oposto de nós fazermos aquilo que o apóstolo Paulo estava falando aqui, de estarmos firmes, inabaláveis, constantes, como ele falou nesse primeiro versículo. Tiago falando, agora ele dissertando sobre sabedoria e tudo mais, no finalzinho ele traz um princípio muito importante. Ele fala assim, pois aquele homem que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E uma pessoa dessas não pense que alcançará alguma coisa do Senhor, sendo indecisa e inconstante nos seus caminhos. Olha só o que Tiago está falando aqui. Se nós optarmos por sermos inconstantes, indecisos nos nossos caminhos, nós seremos semelhante à onda do mar, agitada e bagunçada pelo vento, um dia vai, um dia volta, e não alcança absolutamente nada. É sempre aquela monotonia. Contrário daquilo que o apóstolo Paulo falava mesmo, que dissertasse sobre a morte ali naquele momento e que falasse da brevidade da vida aqui na Terra. Ele falava, vamos aproveitar, gente. Vamos usar da melhor forma possível, vamos ser eficientes, eficazes, focados naquilo que nós temos que fazer como a obra de Deus aqui nessa Terra. Entendendo que todas as vezes que nós, de alguma forma, agimos como inconstância, nós ficamos como esse sujeito, citado como um exemplo aqui na carta de Tiago. A inconstância vai fazer com que nós não consigamos alcançar absolutamente nada. Resultados não virão, prosperidade não virá, não alcançaremos sonhos, não desenvolveremos planos, e o final de tudo isso é somente uma grande frustração que vai abater o nosso coração. Então eu preciso alertar você hoje. Como é que você tem sido? Você tem sido objetivo nas coisas que o Senhor tem colocado sobre a sua vida? Ou você tem agido com uma certa inconstância? Como é que você tem? Como é que você se avalia? Faça uma autoanálise nesse dia. Que em nome de Senhor Jesus você possa mandar embora toda a sua inconstância, toda a sua procrastinação, tudo aquilo que de alguma forma tem agido como um ladrão de tempo e propósito na sua vida, para que você possa estar alinhado, tratando com eficiência as coisas do céu, tratando com eficiência aquilo que Deus já fez chegar sobre a sua vida, que você possa fluir, avançar e prosperar em nome do Senhor Jesus. Que você se torne uma locomotiva, acelerando em frente, cantando, louvando como se fosse uma grande locomotiva mesmo, e que você não seja paralisado pelas intempéries ou pelas dificuldades ou pelas dores, pelas angústias, não. E uma dica que eu dou a você aqui também: você não precisa querer conquistar o mundo do dia para a noite. Passo por passo, siga um passo à frente e você já não estará mais no mesmo lugar. Alguém já disse isso nessa terra, eu só lembro você aqui nessa manhã. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Estamos aqui com as nossas vidas diante do Teu altar de graça, de bondade, de misericórdia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Hoje o Senhor nos deu a oportunidade de falarmos sobre constância e inconstância. Vemos que o homem que é constante, que valoriza a boa obra do Senhor aqui na terra, ele alcança, Senhor, aquilo que existe como promessa, Pai.
Mas aquele que é inconstante, e a palavra de Deus nos ensinou aqui nessa manhã, é que nada alcançará, e não é de forma pessoal, mas nada alcançará da parte do Senhor, Pai. E que nós sejamos encontrados como estes homens e mulheres constantes, Pai amado, que fazemos com dedicação, que nos coloquemos, Pai, à disposição daquilo que o Senhor tem para realizar aqui nesse tempo, Pai. E que hoje, Senhor, em nome do Senhor Jesus, através deste dia, dessa oração, dessa mensagem, seja lançado fora, Senhor, toda procrastinação, Senhor, toda preguiça, Senhor, todo medo, toda vergonha, tudo aquilo que nos faz paralisar e ser inconstantes, Pai. Nós queremos lançar fora, em nome do Senhor Jesus, e que nós sejamos, nesta manhã, transformados, Senhor, e afiados como uma ferramenta polida e afiada nas suas mãos, para que possamos avançar, fluir, prosperar naquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E não esqueça, lance fora tudo aquilo que tem roubado tempo de você. Que você possa ser não somente eficaz, mas seja eficiente naquilo que Deus tem colocado como missão sobre a sua vida. Deus te abençoe, viu? E se Deus quiser, amanhã nós estamos aqui de volta. Paz.